Estou aqui hoje exclusivamente para apresentar o nosso novo treinador, nosso novo comandante, nos próximos 2 anos, 2023, 2024, apesar que nós ainda estamos em 2022, Maurício Barbieri, que chega com os seus 2 auxiliares, Cláudio Maldonado e Gustavo Araújo. Já estamos trabalhando desde que acertamos o contrato e hoje essa reapresentação dos atletas para exames, para início de trabalho, visando o início da nossa pré-temporada, que será no começo de janeiro. Então, com vocês, o nosso novo treinador. Fiquem à vontade e seja bem-vindo, Barbieri. Bora. São todos gente boa, tá? Todos simpáticos. Pode ser? Professor Maurício Barbieri, seja bem-vindo. Flávio Dias, canal Atenção Vascaínos. Aproveitando que a gente só pode fazer uma pergunta, eu já vou engatilhar um pouquinho mais, só para você me responder. Primeiro, curiosidade pessoal e eu acho que de muitos torcedores. Como é que é ser treinador de um clube associativo e ser treinador de um clube com um modelo diferente? Quais são as diferenças básicas? E uma outra pergunta que eu queria fazer por conta do sofrimento, que foi muito citado pelo Paulo e todo mundo que fala que o Vasco vem sofrendo muito, e vem mesmo. O Vasco fora de casa tem sido, nesses últimos anos, presa fácil, em casa tem sido pressionado, dificilmente consegue vencer com facilidade. Qual é o segredo para fazer o torcedor do Vasco sofrer menos? Qual é a sua concepção de futebol, parte tática? Dá para ter um Vasco como antigamente, um time mais ativo, um time de marcação alta, de goleadores históricos como Edmundo, Roberto, Romário? Qual é a sua concepção de futebol e o que você pretende implementar no Vasco já a partir do ano que vem? Seja bem-vindo. Bom, boa tarde a todos, boa tarde Flávio, boa tarde torcida Cruz Maltina. Primeiro, antes de responder as suas perguntas, queria dizer que é um privilégio estar aqui, uma satisfação enorme poder estar participando e contribuindo com a história de um clube enorme, um clube que, na minha opinião, e acredito que a torcida compartilha comigo, tem uma das histórias mais bonitas do esporte brasileiro, pela forma como se constituiu, como foi construído e como se comportou em momentos difíceis, vamos colocar dessa maneira. Entrando nas suas perguntas, essencialmente daquilo que eu vivi, daquilo que eu passei, a diferença entre um clube SAF ou um clube empresa e um clube associativo, você tem menos ou quase nenhuma influência política na SAF, que você tem bastante num clube associativo, porque você não tem mais a questão dos diretores, de um presidente que sabe que tem um ciclo curto e muitas vezes toma decisões pensando exclusivamente naquele período em que ele tem um mandato e não para a sequência, não tendo uma visão de médio e longo prazo para o clube em si. Isso não é regra que aconteça, mas muitas vezes a gente sabe que acontece. Então você tem uma influência menor nisso. Normalmente, nos clubes empresa e nas SAFs, você tem uma presença maior de processos, de respeito aos processos. Quando eu digo processos, no sentido de ter um protocolo de trabalho, de contratação, de você tenha que seguir, isso acaba ficando mais presente em clubes que tem essa característica de SAF e clube empresa do que nos clubes associativos. De resto, todos querem vencer, todos querem ganhar, a torcida sempre é apaixonada e jogam 11 contra 11, como sempre. Em relação à segunda pergunta, a questão do sofrimento, primeiro eu queria dizer que mais um dos fatores que pesou para a minha decisão de estar aqui hoje é o fato de que a torcida do Vasco, mesmo passando por todo esse sofrimento que você citou, passando por momentos difíceis, sempre se fez uma torcida muito presente, sempre tornou a vida do adversário complicada, especialmente jogando em São Januário. E eu acho que isso demonstra uma força e caráter de uma torcida que, para mim, tem um peso
importantíssimo. Então, poder estar à frente desse clube, estar representando esses torcedores, para mim também é um motivo de satisfação e privilégio. Eu gosto, e foi o que eu procurei fazer nos meus últimos trabalhos, de ter uma equipe bastante agressiva. Quando eu digo agressiva, eu estou dizendo de uma equipe que não tem uma postura passiva de esperar o adversário, de uma equipe que busca o protagonismo, e isso você pode fazer de diferentes formas. A ideia é que a gente consiga, na maior parte do tempo, pressionar o adversário ou não deixar que ele fique cômodo para jogar, que a gente tenha uma postura ativa nesse sentido, e que a gente, quando conseguir ter a posse ou recuperar a posse da bola, também seja uma equipe que busque o gol. Por isso, a ênfase de ser uma equipe vertical, de procurar agredir o adversário, de procurar criar o maior número de chances possível. Agora, tudo isso que eu estou falando é num plano geral, né? Eu só vou poder responder efetivamente essa pergunta ou demonstrar isso na prática a partir do momento que a gente concluir esse processo de formação que a gente está agora, de formação de um elenco, conseguir trabalhar com eles, conseguir ter tempo e ver como nós vamos encaixar todas essas coisas de forma prática. Maurício, boa tarde, tudo bem? Seja muito bem-vindo, Dieguinho do canal Golaço. A gente vive num país muito resultadista, Maurício, que a opinião pública do torcedor é formado muito de acordo com resultados. A gente viu que seu nome no Vasco, no meio da torcida, gerou divisões. A gente vê que a opinião sobre os técnicos muda muito. O Cuca era muito badalado um tempo, esse ano já não foi muito bem. O Vojvoda, 2 anos atrás, era um técnico ainda desconhecido, está muito em alta hoje no Brasil. Seu ano de 2021 foi ótimo no Red Bull Bragantino, classificação para Libertadores, finalista da Sul-Americana, e 18 no Flamengo também, mas o ano de 22 no Bragantino não foi muito bem. Queria que você deixasse um recado para esse torcedor que está indo um pouco, com opinião um pouco dividida, e também qual foi o motivo que fez o Maurício acreditar nesse projeto, que a gente sabe que você tinha outras propostas. Obrigado. Obrigado, boa tarde. Eu acho que a questão desse viés resultadista é uma questão cultural, que eu acho que não é só do brasileiro, em geral, eu acho que é da América Latina de uma forma geral. Eu acho que tem a ver com uma construção de cultura, por todos nós passamos, tem a ver com uma questão de todos nós sermos um povo muito passional, ou um povo que se relaciona muito com as emoções, né? Isso é normal, o torcedor acaba influenciando o que ele pensa pelo que ele está sentindo, né? A gente tem uma maneira de viver que vai nessa lógica, então eu vejo como natural, entendo que seja assim. O ideal é que a gente consiga encontrar um equilíbrio entre as coisas, entre a questão da emoção e também da razão, e que nos permita, sobretudo, mais do que isso, criar condições para ter os resultados de forma consistente. O futebol é um esporte democrático no sentido de que você pode conseguir resultados rápidos, quando as coisas se encaixam de forma rápida, mas isso não quer dizer que os resultados vão ser duradouros. Você pode demorar um pouco mais para conseguir os resultados e às vezes, ou que é o que a gente vai tentar fazer, é fazer com que no momento em que eles apareçam a gente consiga consistência de resultado. Então por isso eu falei da questão de um momento de construção, de um momento de reformulação. A ideia agora, e trocando isso com o Paulo, trocando isso com todo mundo, com o próprio Abel, é que a gente construa agora as bases para ter consistência de resultado e aí sair dessa gangorra de sofrimento que o Flávio citou um pouquinho lá atrás. Para isso, nós todos precisamos do apoio do torcedor, que o torcedor entenda esse momento de reconstrução, que não é uma coisa que vai acontecer da noite para o dia, que é algo que eu não posso oferecer um tempo específico, eu não posso dizer se vai levar 15, 20, 30 ou 40 dias. Isso vai depender do processo, isso vai depender da dinâmica com que a gente vai conseguir imprimir no dia a dia, mas a ideia é que a partir do momento que a gente consiga essa base, a gente passe a ser extremamente competitivo, passe a ter os resultados com consistência. Bom, eu falei já da história, eu falei da torcida, e acho que isso por si só são fatores que já me fariam aceitar um convite do Vasco. Fora isso, a gente tem a chegada da 777, que vem para imprimir uma outra dinâmica ou para trazer um outro patamar de organização, de investimento,
um projeto que tem uma perspectiva de médio e longo prazo, um projeto que pretende trazer de volta o Vasco ao lugar onde ele nunca deveria ter saído, que é estar sempre brigando na parte de cima, que é estar brigando por títulos. Isso foram fatores determinantes. Um outro fator determinante, sem dúvida nenhuma, é a presença do Abel Braga, porque é um profissional pelo qual eu tenho a maior admiração possível. É um profissional que abriu as portas para mim quando eu precisava estar fazendo experiência pelos cursos da CBF. Ele abriu a porta, me recebeu sempre, me tratou super bem. É alguém que eu vejo que pode, não só a mim, mas a qualquer treinador da minha geração, pode acrescentar conhecimento, pode acrescentar experiência. E a questão da experiência é fundamental, porque experiência você só adquire vivendo, só passando, né, pelos momentos em si. E o Abel, além de ser um vitorioso, além de ser um vencedor, e a história dele diz isso, é alguém que tem uma experiência fantástica. Então isso pesou muito para eu estar aqui, assim como a conversa com o próprio Paulo, com a própria 777, aquilo que eles esperavam, que eu entendi que vinha de encontro ao que eu posso aportar, que tem a ver com a maneira de jogar, que tem a ver com o desenvolvimento de jogadores, que tem a ver agregar valor aos jogadores. Tudo isso eu acho que casou bem e foram determinantes para eu estar aceitando essa oportunidade. Bom dia, Maurício, tudo bem? Eduardo Ferrari, canal Vasco Connect, um bom dia a todos. Maurício, dentro do que foi oferecido, que os meus companheiros perguntaram, oferecido para você, sabemos que nós temos a base do Vasco muito forte, né? Figueiredo, um exemplo que foi muito importante, Andrei Santos, Marlon Gomes, entre outros jogadores. Queria que você falasse um pouco dessa transição desses meninos da base e o Nenê, que renovou apenas por 4 meses, né? O Vasco vai buscar essa referência no mercado, camisa 10. Isso já foi discutido com o Brax, com a própria Abel? Sucesso. Obrigado, boa tarde. Eu acho que a gente tem não só esses jogadores jovens, mas outros de muito potencial. Eu acho que esses, claro, estão mais em evidência porque conseguiram dar uma resposta muito positiva num ano que estava se mostrando muito complicado para o Vasco, e souberam suportar uma pressão que não é fácil. Eu acho que isso por si só demonstra não só o potencial, mas principalmente o caráter que eles têm. E para mim, estou muito feliz de estar tendo a oportunidade de trabalhar com eles, de ajudá-los a se desenvolver. Eu acho que a gente tem outros meninos também vindo de baixo que já vem pedindo passagem. Eu acho que o Zé Vitor é um deles. O Eric Marcos é um menino do Sub-20 que me encanta. O Paulinho é um menino ainda mais novo, que com o tempo a gente, eu acho que pode observar. Então eu acho que, como você frisou bem, o Vasco tem uma ótima base, e a ideia é que a gente consiga fazer essa transição de maneira saudável, da maneira correta, para que a gente continue revelando bons jogadores, né? Em relação ao Nenê, o Nenê tem uma situação que foi estabelecida entre ele e a direção até antes da minha chegada. Ele está tocando isso com o Paulo. É um jogador que, estando aqui, vai ser tratado da melhor maneira possível por todo o histórico que tem, mas vai ser tratado como todos os outros jogadores, né? E que, se puder ajudar a gente, vou ficar muito feliz, tá? Mais algum ponto? Sim, a gente está discutindo. Eu sei que a torcida está ansiosa. Eu, de uma certa maneira, também estou, mas estou tranquilo porque está tudo sendo feito com bastante planejamento. O que eu tenho conversado com o Paulo e a gente está muito alinhado é que a ideia é que a gente seja mais assertivo, mesmo que isso demore um pouco mais de tempo, do que a gente sair fazendo as coisas sem ter tanta convicção e tanta certeza, porque isso pode se tornar um prejuízo lá na frente. Então a gente está discutindo bastante muitos nomes, mas a ideia é que a gente consiga, assim que tenha convicção absoluta de que possam ser jogadores que vão ajudar o Vasco, a gente aí sim concretize as situações e passe a cada vez mais ter melhor estruturado esse processo que eu falei de reformulação, de reconstrução da equipe. Boa tarde, Maurício. Boa tarde a todos. Desejo sucesso para você. Bem-vindo ao Vasco. Queria que você falasse do seu projeto agora, para essa pré-temporada, né? A gente pode falar que o ano está começando hoje. Você está sendo apresentado, vai ter o primeiro contato com os jogadores, o Vasco larga na frente dos rivais aqui no Rio, né? Começando já essa pré-temporada. Tem amistosos nos Estados Unidos, aí começa o ano com o Campeonato Carioca.
Qual é o seu objetivo nesses primeiros dias de trabalho? Boa tarde, obrigado. A gente está entendendo, como o Paulo frisou bastante, que a pré-temporada de fato começa em janeiro. Então, na verdade, agora esse é um primeiro momento em que eu vou estar tendo contato com o elenco de jogadores, vou estar, enfim, passando um pouquinho das minhas ideias e vou tentar construir com eles nessa fase inicial uma maneira de jogar, uma forma de jogar. Isso nunca parte só exclusivamente do treinador, né? Tem uma participação dos jogadores nisso e a gente vai ver como isso casa. Você falou a questão da gente estar saindo na frente dos rivais e eu acho que esse é um ponto importante da gente tocar. Na verdade, nesse momento nós estamos saindo atrás. E por que eu vou falar isso? Porque os nossos rivais, eu vou me ater especificamente aos regionais, aos do Rio, tá? Nesse momento todos eles já têm um elenco formado. Eles vão buscar situações pontuais, mas para um elenco que já está formado, né? Para uma ideia e um conceito de jogo que já está estruturado. Nesse momento nós ainda não temos isso. Nós ainda estamos um pouquinho atrás, no sentido de que nós ainda estamos buscando as peças para formar um elenco e depois construir essa maneira de jogar. Então é importante o torcedor ter clareza disso, pela questão que a gente falou da paciência, da necessidade de apoio dele. Não quero que eles fiquem preocupados. A gente está largando atrás nesse momento, mas vai trabalhar e vai buscar fazer de tudo para alcançá-los e até passar. Me deixa confortável que o Vasco é o time da virada. Então a ideia é que a gente possa virar esse jogo o mais breve possível, mas nesse momento a gente tem que correr bastante atrás disso. Bom dia, Maurício, tudo bem? Seja bem-vindo, Matheus Guimarães do Lance. Voltando um pouquinho à questão do Abel Braga, como é que foi a sua conversa com ele, esse convencimento para você vir para o Vasco? Foi tranquilo. Em um dado momento o Abel me ligou, a gente conversou, e isso até antes de eu estar acertado aqui. Ele me falou que tinha uma possibilidade dele trabalhar num projeto, que ele gostaria que, se isso se tornasse realidade, que a gente pudesse trabalhar junto. Eu volto a dizer, fiquei muito lisonjeado por tudo isso, e deixei claro para ele que, como volto a dizer, para mim seria um privilégio a oportunidade de estar trabalhando com alguém com a história dele, estar trabalhando ao lado dele. Então a gente tem uma relação fantástica de trabalho, de tudo. O Abel tem participado dessa construção do elenco que a gente conversou, eu, o Abel, o Paulo. Ele é um cara muito presente, que traz bastante conhecimento, vamos dizer assim, assertividade para ajudar nas escolhas, para ajudar na montagem do elenco aí. Bom dia, Barbieri, tudo bem? Seja bem-vindo. Barbieri, eu queria que você falasse um pouquinho sua opinião sobre o André. Sei que você já falou sobre a garotada, mas acho que o André é a grande joia aí do Vasco, né, nesse ano, pintou. E também explicasse um pouco como vai ser essa pré-temporada, o que vai ser feito nesse primeiro momento. Vocês estão falando muito que começa de fato em janeiro, né? Depois o Vasco vai para os Estados Unidos. Tá bom, bem-vindo. Obrigado, boa tarde. Eu acho que o Andrei é mais uma das joias que o Vasco tem. Acho que é um jogador de um talento incrível. Eu espero nesse momento conseguir ajudar o Andrei a se desenvolver ainda mais. A gente não pode esquecer que, apesar dele ter feito um bom ano e de ter sido muito importante para o Vasco no ano de 2022, ainda é um menino muito jovem, né? É um menino que está ainda em desenvolvimento, e a minha ideia é que eu possa agregar, que eu possa ajudar ele a se desenvolver. Não só ele, como os outros, como o Marlon, o Figueiredo, o Egnaldo, enfim. Mas o Andrei, sem dúvida nenhuma, é um jogador de destaque que eu espero que eu possa trabalhar bastante tempo com ele aí, pelo menos em 2023, né? Em relação ao que você me perguntou desse momento, nesse momento a ideia é começar a construir junto com eles uma maneira de jogar, é passar as minhas ideias, é passar os conceitos daquilo que eu entendo que a gente